Olá a todos. Hoje venho aqui falar-vos sobre um tema importante na área da nutrição, que é os rótulos dos alimentos. Obviamente, eu sou a favor de que escolhamos alimentos o mais natural possível, ou seja, os legumes, as frutas, os alimentos que não necessariamente têm rótulo, mas é impossível que não se comprem alimentos com rótulos, porque nós vivemos numa sociedade industrializada e que, para nos poupar tempo, a sociedade evoluiu e fornecem-nos alimentos que têm que ter rótulos e, por lei, é obrigatório toda a informação sobre o que está dentro daquele produto que esteja designada e cumpre regras. Por exemplo, uma delas é quando nós vamos ver os ingredientes que estejam dentro de um alimento, eles vêm por ordem decrescente, ou seja, do que existe em maior quantidade para a menor quantidade. Por exemplo, temos um chocolate. E o chocolate, nós temos indicação logo no destaque da percentagem de cacau, mas ainda assim, dentro de uma mesma percentagem de cacau, podemos ter um maior ou um menor teor de açúcar, e isso é muito fácil de ver logo pela lista de ingredientes. Quando o chocolate aparece em segundo lugar na lista de ingredientes, ou em terceiro lugar, significa que no chocolate que vem em segundo lugar a palavra açúcar, aquele chocolate tem um maior teor de açúcar face ao outro que tenha o chocolate, a presença, face ao outro chocolate que tenha açúcar em terceiro ou em quarto lugar na lista de ingredientes. E isso, por exemplo, pode ser um nome a procurar numa lista de ingredientes. A palavra açúcar ou derivados de açúcar como xaropes, melaços, sucralose, maltose, todas as palavras terminadas em oses, ou todas as palavras com xarope, ou melaço, ou mel, podem ser indicadores da presença de açúcar. E são palavras que nós devemos tentar perceber em que lugar de destaque está no rótulo, está na lista de ingredientes. Está muito ao início, significa que existe uma maior quantidade. Está mais para baixo na lista de ingredientes, ou seja, primeiro temos outro tipo de ingredientes, significa então poderá ter açúcar, mas em menor quantidade. E depois, obviamente, dependendo do produto que estejamos a comprar, se existir no mercado alguma versão sem adição de açúcar, tentar comparar então o que é que o alimento, qual é a vantagem de escolher um face ao outro. Por exemplo, às vezes os que não têm açúcar poderão ter uma lista de ingredientes muito difícil de decifrar e muito grande. Muito importante quando nós vamos escolher um rótulo é que sejam alimentos que nós conseguimos ler, que reconhecemos os nomes, que não são nomes muito complicados, com nomes aproximados de alguma coisa das nossas aulas de Química do nono ano, porque significa que são alimentos bastante processados quando são muito difíceis de pronunciar. E tentar escolher o melhor possível dentro de alimentos que conseguimos dizer, identificar que aquilo existe verdadeiramente. Por exemplo, estou-me a lembrar das barras cruas. As barras cruas existem bastantes no mercado hoje em dia e que são umas barras que tendencialmente querem ser um alimento bastante saudável, e quem os fabrica tenta que sejam alimentos bastante saudáveis, com nomes que consigamos reconhecer, como tâmaras, frutos secos e às vezes alguns aromas a cacau ou limão, por exemplo. Mas são tudo nomes normalmente fáceis de identificar. E geralmente não têm adição de açúcar, mas por vezes podem ter. E no mercado, quando nós estamos a escolher, olhamos para a lista de ingredientes e temos duas ou três marcas, podemos obviamente tentar escolher aquela que tenha uma versão sem adição de açúcar. E se, por exemplo, forem encontrar outro tipo de barras substitutos de refeição, proteicas, enfim, barras energéticas, podem às vezes encontrar algumas no mercado muito apelativas aos olhos, mas depois com uma lista de ingredientes de quase 20 itens, quase todos muito difíceis de identificar ou de pronunciar. E então, nesse caso, se calhar escolheria uma barra mais próxima possível de um alimento saudável e de um alimento natural. Mas então, a minha sugestão quando vocês vão ler os rótulos, em primeiro lugar, é ir verem a lista de ingredientes, o que é que aquele alimento tem lá dentro, estará por ordem
decrescente, ou seja, do que existe em maior quantidade para o que existe em menor quantidade, e que depois que seja uma lista não muito extensiva e com palavras relativamente fáceis de identificarmos. Isto será uma das minhas sugestões. Em segundo lugar, quando nós estamos a olhar para um rótulo, podemos depois então olhar para a tabela nutricional, ou seja, ver o valor calórico, e basicamente a informação que a tabela nutricional nos dá é o valor calórico por 100 gramas e por vezes por unidade que nós vamos comer. Imaginem, no caso de ser uma barra de cereais, por vezes vem por 30 gramas, que é a dose, o peso da barra, ou no caso do iogurte pode vir por 100 gramas e por 125 gramas, sendo a quantidade do peso do iogurte. Nós podemos ter então assim as duas versões. No mínimo teremos por 100 gramas. E depois basicamente vamos ver quanto é que nós vamos comer daquele alimento e basicamente fazer uma regra de 3 simples se quisermos saber efetivamente o valor calórico daquele produto. Então temos o valor calórico, depois temos a quantidade de proteínas, de lípidos e de hidratos de carbono, sendo que proteínas é uma palavra que vocês conhecem, ou seja, é o que nos vai dar a estrutura ao nosso músculo, ou seja, é importante se precisamos de fazer uma dieta para aumentar a massa muscular, por exemplo, vermos o teor proteico daquele alimento. De gorduras ou lípidos, podemos encontrar estes dois nomes, lípidos, gorduras, que são importantes de olhar a ver se tem gorduras saturadas ou não, sendo que as gorduras saturadas são as responsáveis pelo aumento do colesterol sanguíneo, pelo aumento dos triglicéridos, pelas causadoras das doenças cardiovasculares. E, portanto, se o alimento tiver um alto teor em gorduras, identificar se são gorduras boas, mono e poliinsaturadas, como por exemplo no caso dos frutos secos, ou gorduras saturadas existentes nas natas, na manteiga e nesse tipo de gordura animal. E por último, os hidratos de carbono, que naturalmente em muitos alimentos têm um teor elevado, principalmente no caso de serem alimentos ricos em cereais. Resta saber se dentro dos hidratos de carbono são hidratos de carbono complexos, fazem parte dos cereais, ou se têm açúcares adicionados. Muitas vezes há esse destaque no rótulo. E então tentar compreender, comparando basicamente alimentos uns com os outros, comparando as versões light com as versões originais, comparando as várias marcas no mercado, podemos então escolher o melhor alimento quando estamos a olhar para um rótulo.